bom que a gente está num momento de alegria, num momento de confraternização, um momento em que é importante para reflexão daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus irá fazer ainda através da terceira Igreja Batista, que até dias atrás era a Igreja Batista no Morumbi, né? Até dias atrás era a Igreja Batista no Morumbi. Quantos desafios, quantas conquistas, né? E agora há pouco a gente estava vendo ali as fotos, né, de quando nós chegamos aqui adorando a Deus debaixo de uma tenda, quando tinha tenda, né? A maioria das vezes era, aliás, 99% das vezes sem a tenda, mas em todas as vezes o Senhor nos abençoou, falou aos nossos corações, nós podemos adorar a Deus, estarmos aqui em comunhão, nos confraternizando e recebendo a direção de Deus para que nós pudéssemos cumprir o propósito, que é levar o Evangelho, levar a palavra de fé e de arrependimento aos corações de muitas vidas. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 2, dos versículos 1 até o 12. Prometo que eu vou me esforçar para que a palavra de Deus seja clara, e agradecendo aqui um pouco de contrariedade ao convite do pastor Elias, mas a gente não pode negar e nem se abster dos desafios que são impostos a cada um de nós, né? Então me deu a oportunidade de estar aqui hoje falando da palavra de Deus. Então nós vamos ministrar, vamos falar desse texto da palavra de Deus, que Deus venha falar nos nossos corações. Marcos capítulo 2, de versículo 1 até o versículo 12, desvendando o enigma do maior problema, uma jornada de fé e redenção. Amém? Marcos 2, 1 a 12. A palavra diz: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixavam a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: porque vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que relata aqui no Evangelho de Marcos o momento em que Jesus retorna da Galileia para Cafarnaum, e ele está, o texto diz, em casa. Nós não sabemos se é a própria casa do Messias, mas ele estava em algum lugar, talvez um QG missionário, para ali descansar. Mas Jesus não tinha descanso. Em todos os lugares onde ele estava, as multidões o buscavam, e aqui não era diferente. Jesus está nessa casa em Cafarnaum, e no versículo 2 deste texto, a palavra diz que muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Então Jesus não perdia tempo, Jesus não perdia as oportunidades para pregar a palavra. E ali, Jesus pregando a palavra, havia uma multidão, e junto à multidão havia também alguns homens que estavam com um paralítico junto a eles. E essa palavra, irmãos, eu quero destacar algumas coisas, alguns pontos aqui que me chamou a atenção,
que é a percepção humana, um problema multifacetado, que fala aqui do versículo 1 até o 4. A multidão em busca dos benefícios, que nós sabemos que muitas pessoas, elas se aproximam, vêm até Jesus, vêm, mas em busca de algumas coisas superficiais, talvez uma cura, talvez uma bênção material, talvez uma solução de um problema conjugal, talvez apenas para aliviar a sua consciência de pecado. Já vi muitas pessoas dizerem assim: hoje eu tenho que ir na igreja, tenho que ir lá pedir perdão dos meus pecados, pelos motivos errados. Muitas vezes as pessoas têm buscado a Jesus. E a primeira observação que eu faço aqui é a multidão em busca de benefícios. Logo no versículo 1 a gente viu que Jesus estava em Cafarnaum e o povo ouviu falar que ele estava em casa. E a multidão que se aglomerava em volta de Jesus buscava ali, em sua maioria, benefícios temporais. Doentes, necessitados, aflitos, buscavam alívio imediato para seus sofrimentos físicos e materiais. Essa cena nos faz questionar: quantas vezes nós nos aproximamos de Deus buscando apenas soluções para problemas momentâneos, esquecendo da verdadeira necessidade que reside em nosso interior? Quantas vezes? E quantas vezes nós nos aproximamos de Jesus justamente pelo motivo errado? Nós nos esquecemos muitas vezes de adorá-lo, de exaltá-lo, de reconhecer quem Ele é, por causa das nossas necessidades. E são tantas, todos nós temos, mas buscamos a Deus muitas vezes pelos motivos errados. E a gente fica imaginando, de repente, como se fosse um jardim cheio de flores bonitas, que enchem os nossos olhos, mas as raízes, elas estão podres, estão danificadas, e essas flores apenas têm aparência, logo vão perecer. E assim é muitas vidas, muitas pessoas que estão nas multidões diante de Jesus. Nós precisamos reconhecer a nossa superficialidade, irmãos. Nós precisamos entender que, será que nós estamos buscando soluções passageiras para problemas profundos da nossa alma, do nosso ser? Nós precisamos buscar a cura integral, devemos ir além daquilo que é visível e buscar a cura da nossa alma de fato. E nós precisamos, irmãos, priorizar a mensagem de Deus. A palavra de Deus nos guia para a verdadeira cura e transformação. Lá no Salmo 119, todos nós conhecemos o versículo 105, que diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Nós também temos aqui, nesses primeiros 4 versículos, a angústia daqueles amigos que estavam ali com aquele paralítico. E o foco deles era o quê? A enfermidade daquele homem. O foco dele era a enfermidade daquele homem. E aqui, irmãos, o que chama a atenção é que não havia só 4 homens que estavam com aquele paralítico. A Bíblia diz que vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. E aqui eu olho para nós, para a terceira igreja batista no Morumbi, que muitas vezes foi em busca do paralítico, do doente, do aflito, do perdido, do cego, e pôde trazer até Jesus. Aqui nós não vemos os nomes destes homens, apenas cita esses homens que estavam procurando levar aquele homem até Jesus, para que aquele homem pudesse, e pela fé, eles tinham a certeza nos seus corações de que, chegando até Jesus, aquele homem não sairia da mesma maneira que ele estava. Com certeza algo iria acontecer naquela vida. Embora na mente da falta de conhecimento estavam buscando aquilo que era de imediato, a cura daquele homem, mas eles estavam buscando a pessoa certa. Eles estavam buscando aquele que tem o poder de realmente não só curar a nossa enfermidade física, mas de fato de curar a nossa alma, de perdoar os nossos pecados, de nos livrar da perdição eterna. Os amigos do paralítico, movidos pela compaixão, empreenderam um grande esforço para trazê-lo até Jesus. Os versículos 3 e 4 relatam: seu foco, no entanto, estava direcionado à enfermidade física do amigo, demonstrando
a percepção humana limitada do maior problema. E qual é o maior problema da humanidade? É a falta de dinheiro? Qual é o maior problema? É a falta de emprego? Capacitação? Uma igreja para congregar? Qual é o maior problema que nos aflige? O pecado. O pecado que nos afasta de Deus, que nos afasta da presença de Deus. Aí você imagina um amigo que está numa crise tremenda, uma crise existencial, e aí ele se preocupa com a aparência, está bem arrumado. Hoje eu arrumei um pouquinho para o culto, né, para ficar mais bonito com os irmãos, né? E a gente se preocupa com a aparência, né? Mas a angústia desse amigo reside no seu interior. E a atenção, a vestimenta é superficial. Nós temos visto coisas acontecendo. Essa semana mesmo nós fomos tomados com a notícia de uma pessoa muito conhecida na sociedade, um radialista, muito conhecido, muito famoso, que tirou a própria vida. As pessoas viam aquele homem com um homem alegre, um homem que extrovertido, que estava bem com todo mundo, no meio da comunicação, mas que tirou a própria vida. O que estava por trás, dentro, no interior daquela vida, daquela alma, o que estava se passando no seu interior, nós não sabemos. Todos foram pegos de surpresa, perplexos, ou seja, aquilo que muitas vezes nós olhamos para as pessoas, e muitas vezes do nosso lado, pessoas estão demonstrando que está tudo bem, mas não está tudo bem. Há um vazio em sua alma, porque Jesus não está na sua vida. Há um vazio porque não conhecem a verdade, há um vazio porque ainda não provaram da graça, não experimentaram o amor de Deus, e estão vivendo uma ilusão, uma aparência. Mas Jesus, Ele transcende toda a visão limitada, porque o maior problema pode estar além do que os olhos físicos podem ver. Nós devemos conduzir essas pessoas a buscar a cura interior, devemos ir além daquilo que é aparente, buscar a cura da alma do nosso próximo, levar a presença de Deus. Essa é a forma, esse é o caminho. Conduzir aqueles que precisam a verdadeira fonte de cura e transformação, que é Jesus Cristo. Em João 14,6 Jesus diz, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E assim nós prosseguimos, porque desvendando o enigma, o pecado é a raiz do problema. É o pecado. Não há nada que possa durar para sempre se nós conhecermos a verdade. Jesus Cristo, Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos sermos libertados do pecado. E a palavra do perdão é a maior necessidade do ser humano. Diante da multidão expectante, Jesus anuncia: Filho, teus pecados estão perdoados. Não é isso que diz lá no versículo 5? Filho, os teus pecados estão perdoados. Para admiração, para dúvida, para contrariar o que os fariseus, os que os escribas imaginavam naquele momento. Essa declaração surpreende, e é surpreendente e inesperada, e revela a percepção divina do maior problema que aflige a humanidade: o pecado. É como se nós nos deparássemos com um edifício que está com a estrutura comprometida. As rachaduras nas paredes podem ser maquiadas, correto? Passar uma boa massa corrida, passar uma tinta, mas a raiz do problema, ela continua ali, na fragilidade da estrutura. E muitas vezes, até mesmo nós, nos esquecemos que nós fomos libertos do pecado. Que nós fomos libertos do pecado. Nós nos esquecemos que nós não somos mais escravos do medo. Nos esquecemos que nós não precisamos estar parados, travados diante das circunstâncias da vida, porque o Senhor Jesus é Ele quem cuida de nós, é Ele quem redimiu-nos do pecado, é Ele quem curou as nossas feridas, é Ele quem nos levanta, nos tira do leito, nos coloca de pé. Nós precisamos reconhecer o pecado. O pecado é a raiz de todos os nossos problemas e nos distancia de Deus. E a Bíblia diz lá em Romanos 3,23: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E nós precisamos
buscar o perdão divino e levar as pessoas também a buscar o perdão divino, porque o perdão de Deus é a base da cura integral e da restauração da nossa vida. Efésios 1,7 diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Quanta riqueza, quanta bondade, quanta compaixão, quanta misericórdia. E assim nós podemos anunciar a mensagem da salvação, compartilhar a mensagem de perdão e redenção àqueles que precisam. Esse é o propósito, esse é o objetivo daqueles que agora não estão mais perdidos, não estão mais aflitos, não estão mais paralisados pelo pecado, mas foram libertos. Mas é importante a fé. E uma explicação bíblica para a fé, né? A Bíblia define fé como certeza do que se espera e convicção de coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quando Jesus declara: teus pecados estão perdoados, Ele está oferecendo cura espiritual, baseado na fé daqueles homens. Pense bem, uma multidão estava diante daqueles homens com aquele paralítico. Uma multidão estava. E eles não só enfrentaram a multidão, como eles enfrentaram o maior obstáculo. Não se dava para passar pela porta. Eles tiveram que subir por uma escada. Talvez não tivesse escada, talvez um subiu, o outro empurrou, mas conseguiram levar aquele homem até a presença de Jesus. E quantos desafios muitas vezes são impostos a nós para levar as pessoas até Jesus? Talvez a nossa vergonha de falar, talvez o nosso medo de não ser aceito, talvez nosso tempo. Não tenho tempo. Talvez porque nós ainda não entendemos que o chamado é para todos nós que estamos aqui. Nós somos a terceira igreja batista no Morumbi, uma igreja que teme a Deus, amém? Uma igreja que serve, uma igreja que ama, uma igreja que aceita desafios, uma igreja que não só aceita, como que arregaça as mangas diante dos desafios e segue adiante, enfrentando os obstáculos. Aqueles homens enfrentaram obstáculos para que aquele paralítico pudesse se colocar diante de Jesus. A fé moveu aqueles homens, e é a fé que nos move. Nós cremos, e por isso nós vivemos e agimos. A fé não é simplesmente acreditar que Deus existe, é confiar nele completamente, mesmo que a solução não seja imediata ou visível. É crer que seu plano para nossas vidas é bom, mesmo em meio às dificuldades. É ter a convicção de que o perdão oferecido por Jesus é real e é transformador. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não estaríamos aqui hoje. Sem fé a terceira igreja batista no Morumbi hoje não estaria completando 34 anos. Sem fé nós não estaríamos aqui alegres, recebendo as visitas que estão aqui hoje. Mas também, irmãos, nós precisamos entender que a onisciência e a onipotência de Jesus é a comprovação do perdão. Jesus, demonstrando sua onisciência, conhecimento de tudo, e onipotência, porque ele é todo poderoso, responde aos escribas que estavam duvidando, que estavam questionando, que estavam espantados, com uma pergunta retórica: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? A cura física comprovaria o perdão concedido por Jesus, pois ambos os atos demonstravam o seu poder divino. Isso comprova que o Senhor se preocupa com o nosso ser integral. Nós somos corpo, alma e espírito, amém? E o Senhor tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas. Nada tem faltado, amém? Nada tem faltado, porque nós confiamos nele. Agora você imagina um médico que, além de tratar os sintomas de uma doença, também cura a causa, né? Às vezes a gente vai no médico, vai dar um remedinho, vai passar a dor, mas quando você para de tomar um remedinho, a dor voltou. Amém? Não, né? Nós não queremos assim.
Nós queremos, de fato, ser curados por completo. É o que Jesus faz por nós. Uma vez que Ele perdoa os nossos pecados estão perdoados. Concordam? Nossos pecados estão perdoados. Nós não temos mais que ficar ali voltando no passado, olhando para o nosso passado pecaminoso e ficar, que lamento, minha vida é uma desgraça, minha vida é um caos. Não, é daqui para frente com Jesus. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós não devemos e não vamos voltar atrás, não vamos olhar mais para trás. Nós somos curados por completo, por isso nós precisamos confiar no poder de Deus. Deus tem o poder de perdoar nossos pecados e curar nossas feridas. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-nos os pecados e purificar-nos de toda a injustiça. E nós devemos buscar os sinais da restauração, a transformação interior e as bênçãos em nossas vidas são evidências do poder de Deus. E em 2 Coríntios diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E principal, nós devemos testemunhar a obra de Cristo, compartilhar as experiências de milagre e restauração em nossas vidas. 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz: o que vimos e ouvimos, isso mesmo vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. O que desde o princípio ouvimos, que vimos com os nossos olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam da palavra da vida, isso mesmo vos anunciamos, para que também vós sejais participantes da nossa comunhão, a qual é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém? A terceira igreja batista de Foz do Iguaçu anuncia o Evangelho, porque ela viu, ela ouviu, ela experimentou, ela vive. Amém? Ela vive. Então a solução, ela é integral: a cura física e o perdão. A cura como um sinal da autoridade divina. Jesus declara: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. A cura física do paralítico serviu como um sinal. Um sinal tangível da autoridade divina, Jesus perdoando os pecados daquele paralítico. Jesus perdoou os meus e os seus pecados. Amém? Jesus perdoou os meus e os seus pecados. Amém. Né? Talvez alguns homens, como estes homens que levaram o paralítico, foram enviados pela igreja batista quando eu estava caído, para que eu pudesse ouvir que Jesus Cristo perdoou os meus pecados. Aleluia. Para que eu pudesse estar aqui hoje. Isso é restauração. Aleluia. Eu sou testemunho do que Jesus faz. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, reconhecer a autoridade de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, enviado para perdoar pecados e restaurar vidas, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, conforme a Bíblia diz, conforme o próprio Senhor Jesus diz lá em João 3, 16 e 17. Nós precisamos valorizar os milagres. Nós somos milagres de Jesus, nós temos valor diante de Deus. Os milagres de Jesus apontam para a sua divindade, para o poder transformador. Nós temos que proclamar a autoridade de Cristo, compartilhar a mensagem de salvação e o poder de Jesus para curar e perdoar. No próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, Jesus está dizendo: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Eu quero dizer para você que ele não está dizendo só para o pastor, só para o seminarista, só para o ministério de evangelismo, só para os líderes da igreja. Ele está dizendo para todos. Amém. Para todos nós que estamos aqui. Todos nós temos esse desafio de sermos revestidos do poder do Espírito, para que com ousadia a gente possa dizer às pessoas o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa fé, o motivo para qual nós existimos e o motivo para qual nós servimos. Nós temos que aceitar o desafio, descruzar os braços, sair do comodismo, como a própria palavra igreja, eclesia diz, para fora.
irmos para fora. Este lugar é um lugar de comunhão, um lugar de adoração, lugar onde Jesus está. Então nós vamos buscar os paralíticos, vamos buscar os aflitos, os necessitados, para que possam estar na presença de Jesus e que sejam curados, libertos daquilo que os aflige, do vazio da alma, das dores, das mágoas, das dificuldades, da falta de sentido para a vida. A cura como resposta à fé é semelhante a essa igreja. Jesus ordena: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A cura do paralítico não aconteceu de forma autônoma, mas em resposta à fé demonstrada por ele e por seus amigos. Assim como os 4 homens que com determinação abriram caminho para o paralítico que chegasse até Jesus, a nossa igreja, ela abre caminho. E ela continuará abrindo caminho para que nós possamos estar empenhados em levar a mensagem de fé e salvação a todos os necessitados, através de cultos, através das células, através dos estudos bíblicos, através das ações sociais, através da panfletagem na rua, que quando nós nos deparamos com a verdade, a realidade das ruas do nosso entorno, e aí nós entendemos como é grande o desafio, o que fazer diante do desafio. Nós precisamos buscar o crescimento na fé, para que, através do nosso crescimento espiritual, do crescimento da nossa fé, nós possamos então alcançar todos que estão ao nosso redor. Porque a fé é essencial para recebermos a cura e as bênçãos de Deus, mas a fé também é essencial para que a gente possa aceitar o desafio de ir em busca dos perdidos. A cura é instantânea, e a cura glorifica a Deus, né? O texto enfatiza que o paralítico se levantou e no mesmo instante tomou o seu leito e saiu diante de todos, de modo que todos ficaram ali paralisados e glorificaram a Deus. A cura instantânea e completa do paralítico glorificou a Deus, pois demonstrou o seu poder e a sua misericórdia. Dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Toda cura e toda bênção vem de Deus, e devemos aí dar toda a glória, né? O salmista, lá no Salmo 29, no versículo 1 e 2, ele diz: atribuam ao Senhor, aos seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Nós só adoramos a Deus quando louvamos aqui no culto? O tempo todo. Nós glorificamos a Deus quando testemunhamos, quando falamos, quando oramos, quando nos posicionamos. Nós estamos glorificando a Deus. E nós devemos glorificar a Deus vivendo uma vida transformada. A cura e o perdão devem se refletir em uma vida que glorifica a Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo. Antes o mundo nos amoldava, ou melhor, nos aprisionava, mas agora não mais. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2. E nós temos, e como já foi falado, transformar, testemunhar o poder da transformação, compartilhar a transformação de nossa vida, para inspirar outros a buscarem a Deus. 1 Pedro 3,15 diz: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então nós temos ainda, cremos, se Cristo não voltar hoje ou amanhã ou depois de amanhã, longos desafios, longos tempos de desafios estruturais para a conclusão do templo, mas acima de tudo os desafios espirituais, que é de fato transmitir a essa cidade, a esse bairro onde estamos, e a qualquer pessoa que é Jesus Cristo, que tem o poder para curar e para salvar. Como igreja, nós celebramos hoje 34 anos, mas nós temos que lembrar a lição central deste texto. Qual é o maior problema? Qual é o maior problema que enfrentamos? Não são as doenças físicas ou as dificuldades materiais. O pecado
é a raiz que nos separa de Deus e nos impede de experimentar a vida plena que Ele deseja nos dar. Nos assemelhamos aos 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus. Nós vamos levar as pessoas até Jesus. Aleluia. E o meu desafio hoje a nós é que estejamos comprometidos a levar a mensagem de cura e perdão que se encontra em Cristo para todos que estão ao nosso redor, a começar na nossa rua, nas nossas esquinas. Não sabemos como, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos instruir, que Deus vai nos mostrar as estratégias, e nós não vamos permanecer confortáveis enquanto nós não vemos essas vidas recebendo cura, libertação, salvação. Que possamos ser instrumentos de transformação em nossa comunidade, glorificando a Deus através de nossas ações e do testemunho de uma vida transformada por Jesus. Que o poder restaurador de Cristo continue agindo em nossas vidas, né? Até aqui foram 34 anos, enfrentando multidões, certo? Escalando telhados, mas sempre se importando em levar o perdido, o aflito até Jesus. 34 anos de desafios, não foram? Eu faz pouco tempo, 2020 para cá que eu estou aqui, mas eu glorifico a Deus, porque enfrentaram multidões, escalaram telhados, para que eu pudesse estar aqui, para que muitos pudessem estar aqui. Quem é fruto das ações dessa igreja? Levanta a mão. Quem é fruto das ações dessa igreja? Eu sou fruto das ações dessa igreja, do poder de Deus agindo através desta igreja, e nós glorificamos a Deus, porque homens e mulheres que talvez nós nem conhecemos ainda, talvez nós vamos conhecer só na glória, se dedicaram em oração, em ação, para que a mensagem nos alcançasse. E eu quero fazer um desafio a você. Qual é o seu maior problema? Qual é o nosso maior problema? Para pensar. Qual é o nosso maior problema? Nós já recebemos o maior milagre, que é a salvação. E como igreja, nós estamos dispostos a enfrentar multidões e obstáculos para que os necessitados e os aflitos estejam na presença de Jesus. Esse é o desafio. Eu quero desafiar você, como um ato simbólico, de se colocar de pé, a se levantar, a sair do seu lugar, a vir aqui à frente dizendo assim: eu estou aqui, e eu sou um desses que não tem o nome escrito na Bíblia, mas tem de repente o nome escrito lá nos céus, né? Talvez nós vamos nos encontrar com esses homens um dia e poder ouvir deles: olha, como que foi? Cara, foi difícil, não estava fácil não, a multidão estava atrapalhando legal, o calor estava escaldante, 40 graus igual lá em Foz do Iguaçu no dia daquele culto, mas a gente enfrentou a multidão, a gente levou aquele homem até Jesus. E nós, como igreja, nós queremos levar as pessoas até Jesus, continuar levando as pessoas até Jesus. Eu vou convidar o pastor a vir aqui à frente, e eu vou convidar você para sair do seu lugar. Se você entendeu que você é um agente de transformação, para vir aqui à frente nesta noite, para que o pastor possa orar por nós, para que os próximos anos dessa igreja sejam anos de muitas vidas transformadas, de muitas curas e milagres acontecendo nessa igreja, de muitas vidas sendo salvas. Então eu te peço, nesse momento, você levanta do seu lugar, saia da sua cadeira, não tenha vergonha do teu irmão não. A gente vai quebrar o gelo da vergonha agora, levantando do lugar onde nós estamos, amém? Vamos levantar do lugar que nós estamos e vir até a frente para que o pastor possa orar por nós, profetizando sobre as nossas vidas e dizendo: nós como igreja, nós vamos enfrentar os próximos anos testemunhando e levando as pessoas até Jesus, amém? Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos vir até a frente, sair do lugar onde nós estamos, para que o pastor possa orar por nós.